Deus. Eu cumprimento a igreja do Senhor com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, é maravilhoso poder compartilhar com a igreja as coisas que o Senhor nos tem revelado. E quando eu fiquei sabendo que eu ia trazer a palavra, imediatamente eu procurei com Deus, porque a gente tem que consultar primeiramente Deus. Senhor, o que eu preciso falar, ó Pai? Eu não quero falar nada que venha de mim. Eu quero falar somente o que o Senhor me mandar. E o Senhor falou no meu coração: filho, observa esse texto. E desde o primeiro momento, eu coloquei no meu coração que nós precisamos estar atento a esse texto. Eu gostaria que a amada igreja abrisse as suas Bíblias em Mateus capítulo 25, para que nós possamos meditar a partir do versículo 1. Aleluia, glória a Deus. Meus amados, esses 13 versículos, ele nos traz uma parábola muito interessante para as nossas vidas. É uma comparação que Jesus fez. Ele contou esta comparação para os seus discípulos, e que fala o seguinte: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes ao que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aleluias. Pai amado e santo, Deus Todo-Poderoso, aqui, Senhor, é a Tua palavra, Deus. Portanto, Deus amado, fala aos nossos corações, Deus querido. Pai amado e santo, continua falando conosco, Pai, de uma maneira especial, Deus. Derrama o Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, ó Pai, e que nós possamos, ó Deus, entender esta palavra, Deus amado. Portanto, Deus, continua conosco no nome santo de Jesus. Amém. Meus amados, Jesus, ele gostava de contar comparações, de falar aos seus discípulos para um melhor entendimento. E é isso que nós vamos tratar hoje, para o nosso melhor entendimento. Nós vamos observar essa comparação que Cristo fez. O texto de Mateus, ele é muito interessante. Essa comparação que Jesus fez, ela é muito clara, que fala a respeito da vinda de Jesus. Mas para que nós possamos entender melhor, é interessante nós entender aquela cultura do casamento judaico. Nós sabemos que aqui no Brasil, nós temos a cultura de o noivo se arrumar todo e ir para o altar e ficar lá horas e horas na expectativa: será se a noiva vem ou será se a noiva não vem, né? E aí gera-se uma expectativa em todos aqueles convidados. Quando começa a tocar aquela música nupcial, que a noiva vem entrando, todos se viram para lá e começam a ficar felizes. E ao contrário de nós brasileiros, na cultura judaica era bem diferente. Interessante, né? Eu não conseguia entender
antes esse texto, porque eu via aquela quantidade de noiva para um só noivo e eu não entendia. Na verdade, aquelas mulheres, elas estavam todas bem preparadas, todas bem arrumadas para esperar um único noivo. Eram as convidadas da noiva, né? E todas precisavam estar alinhadas da mesma forma. E o que acontece? Todas elas carregavam uma lamparina, porque aquele casamento, ele tinha que acontecer numa determinada hora. E o noivo era quem ia estar lá sendo esperado por elas. Isso é muito interessante, meus amados. E o interessante, meus irmãos, é que nós precisamos estar justamente igual a essas noivas, todos preparados, com o mesmo propósito, com o mesmo pensamento, esperando o noivo. Mas o interessante, o que nos chama a atenção é que também, dentro do texto, diz que todas elas adormeceram. E é normal. É normal, por quê? Porque ali, elas dormiram simplesmente um cochilo. E cada um de nós também, nós temos pequenas distrações, sim. Porém, nós precisamos estar o quê? Munidos de azeite. Nós precisamos estar munidos de azeite. Aqui a Bíblia é bem clara quando ela diz que todas dormiram. Todas tosquenejaram, né? Todas deram uma cochilada. Porém, 5 não estavam totalmente preparadas. E 5 estavam totalmente preparadas. E voltando aqui na cultura, né? Na cultura da época, os casamentos eram importantes e significativos, e a chegada do noivo era aguardada com grande expectativa. Meus amados, vocês imaginam agora o que nós estamos fazendo? Pense bem, nós estamos aguardando com grande expectativa a vinda de Jesus. Nós não estamos apenas vindo para a igreja. Nós precisamos entender que nós estamos aguardando com grande expectativa. É uma alegria no nosso coração. Pensar na vinda de Jesus é pensar em felicidade, é pensar em alegria. Não é simplesmente vir para a igreja, simplesmente por status, simplesmente porque é bonito, andar alinhado, andar arrumado, falar de Deus. Não é só isso, não. Nós precisamos almejar o céu. E o que acontece, meus amados? Olha só o que acontece. As 10 virgens representavam aqueles que esperam pelo noivo, a igreja. As 10 virgens representavam a igreja, simbolizando os crentes aguardando a vinda de Cristo. As lâmpadas que carregavam eram essenciais para iluminar o caminho durante a noite, e o óleo necessário para mantê-las acesas representa o Espírito Santo. Para manter a chama você precisa de óleo. Para ter o óleo você precisa buscar, né? Se você não buscar o óleo, você não tem como encontrar. Então, para você ter o óleo é todo um processo. Eu não sei se os irmãos já tiveram a experiência de lidar com algum tipo de azeite. Mas eu, quando morava no interior, meu pai plantava mamona e a minha mãe tirava azeite. Olha, e o trabalho que dá de tirar azeite de mamona não é brincadeira. Você pegar aquele negócio ali, você tira ela, elas são uns carocinhos pequenos que vem, acho que uns quatro carocinhos dentro. Você vai debulhar aquele negócio que é cheio de espinho por fora, ele é espinhoso, e aí você vai tirar aquelas caroços de dentro, vai pisar no pilão. Depois de pisar, você vai colocar ele com água em uma panela e vai botar para ferver. Depois que ferver, você vai com uma concha por cima, tirando só o azeite, colocando numa vasilha, panela cheia. Você vai tirando só de pouquinho, só por cima. Ali você vai tirando, porque o azeite é pouco. Depois que você completa aquilo ali, você vai fazendo outro processo, com outra panela cheia, para você tirar outro pouquinho. E no final, quando você vai tirar 1 litro de azeite, você tem jogado várias vasilhas de panela com o restante fora. É um trabalho enorme. Portanto, meus amados, se nós for trazer para a nossa caminhada com Cristo, tem que ser essa trabalheira, porque não tem nada fácil. Jesus Cristo mesmo disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus Cristo, ele nos deu uma esperança, né? Então, meus amados, a caminhada com Cristo é isso, é estar preparado como aquelas noivas. Ao falar do Sermão do Monte, Jesus ele apresenta uma parábola usando essas 3 figuras: o noivo, a noiva e o azeite. Interessante, né?
Quem é o noivo? Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele, aquele que foi falado dele no domingo, né? No domingo foi falado de Jesus Cristo que foi morto, crucificado, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele esteve entre os seus por algum tempo para continuar a preparação deles e dizer: olha, eu vou para o Pai, mas eu voltarei. E quando eu voltar, eu vou levar vocês para mim mesmo. Então, aqueles discípulos de Jesus, eu creio que eles se prepararam até a morte, aguardando a vinda de Jesus Cristo. Porque, meus amados, nós precisamos nos preparar, esperando Jesus Cristo. A nossa esperança é a vinda de Jesus Cristo. Porém, se essa nossa matéria se desfazer com o que chamamos de morte, ainda assim nós vamos estar esperando Ele lá no seio do Pai Abraão. É a palavra de Deus que nos garante. Não sou eu que estou falando aqui, não. É a palavra de Jesus que nos garante que nós vamos estar esperando Jesus Cristo. Assim como Lázaro estava lá, nós estaremos também. Mas creio eu que Jesus está voltando, viu? Então, igreja, que nós possamos estar preparados. Nós possamos estar igual aquelas noivas, todas preparadas. Meus amados, o que nos chama a atenção aqui, eu vou voltar aqui para a Bíblia do meu celular, porque a minha visão já não está legal. E hoje caiu um mosquito bem no meu olho esquerdo aqui. Misericórdia. Olha o que aqui me chama a atenção. A Bíblia diz assim: 5 delas eram prudentes. Lá no versículo 2. E 5 eram loucas. Meus amados, nós estamos falando aí de porcentagem. A metade, né? 50% estava vigiando. Porém, a metade, a outra metade, estava dispersa. Estava, eu vou para a igreja junto com os outros, né? E nós entendemos, meus irmãos, que não é assim. Você sabe por quê? Porque o azeite que o irmão Júnior tem, ele não pode me prestar, porque é somente dele. Assim como o azeite que a irmã Juliana tem, também ela não pode prestar para nenhum de nós. O que nós precisamos é ter o nosso próprio azeite. Assim como Isaías falou: ide e comprai de graça. É o que nós precisamos ir buscar, porque é de graça. Meus amados, às vezes eu fico pensando, sabe, a palavra de Deus, ela está aí, é de graça para todos. Nós temos acesso livre. Porém, como tudo aquilo que é de graça, muitos eles não buscam, muitos eles não dão crédito, muitos não prestam atenção, e o tempo está passando, sabe? E as promessas do Senhor, elas estão se cumprindo, e nós estamos aqui na busca, e que nós possamos continuar nessa busca. Você sabe por quê, meus amados? Porque a busca, ela precisa ser constante. Não é somente naquele dia que você veio aqui na frente e disse: eu aceito Jesus como meu Salvador. Não, ali é apenas um passo que você deu. Você deu apenas um passo. Você sabe por quê? Porque isso aí, Jesus Cristo, ele já fez por você lá na cruz, no Calvário. Ele derramou até a última gota de sangue para que pudesse te dar esse direito de vir lá do banco até aqui dizer: eu aceito esse Jesus como meu Salvador, porque ele te aceitou primeiro. Você aceita Jesus porque ele já te amou primeiro. Então, meus amados, que nós possamos estar buscando esta palavra a cada dia. Como eu já falei, o azeite, cada um precisa ter o seu. Não tem como nenhum, assim como aquelas virgens, distribuir azeite. Cada um leva o seu. Ou então vai acontecer o que aconteceu lá no versículo 13. Mas antes, meus amados, nós precisamos continuar aqui. Louvado seja Deus. Mateus 24, versículo 3, diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando aproximaram-se dele os discípulos. Em particular, ele pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e qual sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E ele lhe respondendo: vede que ninguém vos engane. Meus amados, eu vou mudar novamente o meu celular. Louvado seja o nome do Senhor.
Respondeu Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Muitos virão no nome de Jesus. Meus amados, já está acontecendo. Já se ouviu falar de pessoas dizendo eu sou o Cristo, eu voltei. Mas e aí, se nós não estivermos vigiando? Vamos seguir, né? O próprio Jesus olhou e disse: esses aí são como ovelhas sem pastor. E assim são as pessoas. Você sabe por quê? Porque muitos perecem por falta de conhecimento. Então, meus amados, o conhecimento, ele é fundamental. O conhecimento da palavra de Deus, ele é importante. Você está conectado com ele através da oração e da palavra. Se você não estiver, você vai estar sendo um daqueles que está enganando a si mesmo. Como disse Tiago, engana a si mesmo. E nós não precisamos estar nos enganando a nós mesmos, vindo somente para a igreja, porque nós não somos fingidos de cristãos. Glória a Deus por isso. Amém? Continuando aqui. O versículo 6 do capítulo 24 diz assim: e ouvireis de guerras e de rumores, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. O que Jesus está dizendo, ele continua no versículo 6, ele vai dizer assim: e ouvireis de guerra. Meus amados, e o que nós estamos ouvindo? Guerra, guerras e mais guerra, tremores de terra, tantas coisas acontecendo. Mas Jesus Cristo, ele diz assim: não vos assusteis. Por que ele disse para aqueles discípulos dele: não vos assusteis? Porque eu estou com vocês, vocês são meus. E tudo isso que vai vir, não vai atingir vocês. Mas estáis preparados, porque eu vou, mas eu vou voltar. Jesus sempre estava lá. Eu estarei com vocês o tempo todo. Meus amados, assim como Jesus, eu gosto sempre de falar da vinda de Jesus, mas assim como Jesus eu também digo, não é para assustar. Não, o crente não é para se assustar quando se fala da vinda de Jesus. O crente é para sentir um alívio, é para sentir uma alegria, é para estar feliz quando se fala da vida de Jesus. É bom falar da vida de Jesus, porque assim nós vamos estar lembrando o nosso propósito, o nosso objetivo. Nosso primeiro propósito aqui é subir para o céu de glória. Mas nós temos aqui um ID que Jesus Cristo nos mandou. O céu não é só meu, o céu não é só seu. O céu é de todos. Porque o próprio Jesus, como o irmão Júnior falou domingo, ele não morreu por crente não. Ele não morreu por nós que estamos todos bonitinhos não. Ele morreu foi por nós quando estávamos todos desmantelados, né? Então o céu é para nós, é para todos, é para aquele que mata, é para aquele que rouba, é para qualquer um, para todos aqueles piores. Meus amados, versículo 7 do capítulo 24 diz assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Começo de todas as dores, meus amados. Meus amados, Jesus Cristo, ele ensinou, ele preparou os seus discípulos. Ele disse assim: a vinda de Jesus é por esses tempos. Ele não disse assim: ninguém sabe o dia. Ele disse: ninguém sabe o dia e nem a hora, mas se preparem dessa forma, do jeito que eu vou ensinar para vocês. Olha o que ele falou: haverá reino contra reino, nação contra nação. Olha o que está acontecendo: reino contra reino e nação contra nação, pai contra filho, irmão contra irmão. E é isso que nós vemos hoje dentro das nossas próprias famílias. É isso que acontece, meus amados. Louvado seja o nome do Senhor. Mas todas essas coisas são os princípios das dores, né? Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Misericórdia, Senhor. Meus amados, ainda não está acontecendo no Brasil, mas nós sabemos que acontece em vários países. Vocês serão odiados por causa do meu nome. Muitos dos nossos irmãos em outros países pregam, como o irmão Júnior já falou, como nós já vemos em vídeos, dentro do chão, porque não podem ouvir um pouco da palavra de Deus, como nós estamos aqui hoje, em portas abertas. Ah, meus irmãos, irmão Mauro, mas está muito bom aqui. O nosso ser crente aqui na terra está uma maravilha, porque não está acontecendo nada demais, tá? A maré está muito boa para a gente
ficarei só na águazinha mansa. Mas, meus amados, enquanto está nessa maré mansa aqui no Brasil, temos países aí que estão se destruindo por causa da religião, por causa da religiosidade. Enquanto uns buscam a Cristo, outros matam os que buscam a Cristo. Isso é bem verdade, meus irmãos. É só você olhar, está aí em todos os meios de comunicação. A televisão não informa esse tipo de coisas, porque eles não são pagos para isso. Mas se você colocar em outros aplicativos, se for buscar no YouTube, você vai achar. É o que acontece com nós cristãos. Ainda bem que o Brasil, ele é esse país laico de várias milhares e milhares de religiões enganadores. Meus amados, observem a palavra de Deus. O que eu tenho para dizer para vocês é isso. Jesus está voltando e nós precisamos estar preparados. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Meus amados, é o que nós vemos hoje. Como eu já falei, pai contra pai, irmão contra irmão, odiando uns aos outros. Sabe, isso é muito triste, meus irmãos. Isso é muito... Mas Jesus Cristo, ele disse: estás atento a estas coisas, porque isso há de acontecer. Está escrito, e nós não precisamos estar, eu não estou dizendo aqui que nós estamos nos omitindo, não, nós precisamos estar atentos a estas coisas e pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Foi isso que Ele mandou enquanto nós estivermos esse fôlego de vida, pregar o Evangelho a toda criatura, porque assim nós estamos trazendo a vida de Jesus mais para perto. Eu não sei o que você pensa quando a gente fala da vida de Jesus, mas comece a pensar diferente. Comece a pensar como eu penso, porque a vida de Jesus ela é algo que vai marcar, Meus amados, quando a gente vai lá no livro de Apocalipse, a gente vê aquelas pessoas que se diziam inimigos de Deus. Eles vão se esconder dentro de cavernas dizendo: cai sobre nós, porque chegou o grande dia. Mas isso não vai acontecer, porque ninguém vai escapar do juízo. Ninguém jamais escapará. E a palavra de Deus diz que aquele dia será um grande e terrível dia. Não para nós, porque nós somos os escolhidos. Nós vamos ser aqueles que vamos estar do lado de Jesus Cristo. E vai dizer: seja bem-vindo do meu Pai, para o reino que está guardado para ti desde a fundação dos séculos. Eu louvo ao Senhor porque Jesus Cristo, Ele me encontrou. Ele me resgatou do lamaçal de pecado, meus amados. Porque eu era realmente um perdido. Eu me considerava um cara distante de Deus. Eu não queria ouvir falar de Deus. Sabe, meus amados, a palavra de Deus, muitas pessoas dizem que quando a gente se desvia, aquele demônio que estava lá, ele chama mais 7. E ali já são 8 demônios que vão carregar aquele corpo. Não é aquele corpo que vai carregar, porque ele vai ser manipulado por aquelas entidades. E quando eu me desviei, eu tinha raiva de crente. Eu não gostava nem de passar por crente, passar perto de um crente, porque o cara ia me chamar de irmão. Mas quando eu olhei para o trono da graça do Senhor, que Ele disse: meu filho, vem para mim, você só tem saída se for aqui. Eu disse: eita Jesus, agora é o jeito. Eu não tenho mais outra saída a não ser estar perto de Jesus. E se você se sente distante, eu quero te dizer: eu não estou aqui para te amedrontar, eu não estou aqui para fazer você sair daqui com medo. Não, eu estou aqui para te dizer: Jesus, ele foi para o Pai, mas Ele vai voltar. E Ele vai voltar para levar os escolhidos. Aquele que confessar Jesus Cristo aqui na terra, Ele diz assim: eu confessarei perante meu Pai que está no céu. E confessar é dizer assim: eu aceito Jesus como meu Salvador. E Jesus vai dizer assim: eu te aceito como meu filho. Eita glória! Meus amados, é maravilhoso estar na presença do Senhor, porque a sua palavra diz assim: estar na presença do Senhor
a fartura de alegria. Louvado seja Deus. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Meus amados, essa situação, como eu já falei, nós precisamos carregar, além das lâmpadas, algo a mais, azeite a mais. Aquelas prudentes, elas sabiam que o noivo poderia demorar. Para elas, o noivo poderia demorar. Porém, para o noivo, ele estava no tempo dele. Cada um de nós temos o nosso tempo. O tempo da irmã Juliana é o tempo dela, o tempo do irmão Júnior, o tempo de cada um é o seu próprio tempo. Eu gosto de resolver as minhas coisas no meu tempo. Às vezes, a minha esposa, ela fica assim meio, agitada, porque acho que eu demoro muito, às vezes. Mas quando eu me levanto é de uma vez. Vamos lá, eu vou fazer agora. E aí eu resolvo tudo, graças a Deus. Então, o que eu quero dizer com isso é que cada um de nós temos o nosso próprio tempo. E assim como nós, o noivo, ele tem o seu tempo. Não adianta nós pensar que Jesus está demorando. Não adianta nós querer saber o dia. Assim como aqueles discípulos estavam lá, questionando a Deus que dia que ele viria, que sinais haveriam, né? Jesus foi explicar para ele, o dia e a hora só o Pai que sabe, nem eu, o Filho, não sabe. Aí ele disse, vigiai, para que não entreis em tentação, estais atento. Aí ele começou a dizer, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso, estais atento. Estás atento à palavra de Jesus, meus amados. Estar atento é todo dia pegar lá e Senhor, me mostra a tua palavra, eu preciso conhecer mais de ti. E depois daquela oração você abre a palavra do Senhor Jesus e começa a ler. E o Senhor, ele vai te mostrar o que ele tem para você naquele momento, o que ele tem para você naquela hora. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. E nesse momento, meus amados, quando eu penso nessa cena, quando eu penso nessa cena, eu me lembro, eu observo, sabe? Eu vejo Jesus vindo com aquele grande som de trombeta, com os seus anjos tocando e aquele barulho. E muitos de nós que não estamos preparados, vamos estar como aquelas... Ei, o que diz lá na Bíblia? Lá, o que estava dizendo? Né? Indo em busca do azeite em cima da hora. Mas e aí? Eita, misericórdia, assim. Irmão Júnior, naquela pregação daquele dia lá que você falou, me lembre aí, não, irmão, Jesus já está aqui, Jesus já está fazendo um julgamento, não dá mais tempo não, eu não tenho mais esse azeite aí não, já recolhi aqui, o Pai está com ele aqui agora. Meus irmãos, o que nós precisamos entender é isso, o azeite, ele vai se esgotar. E aí? Hoje nós temos, o irmão Júnior hoje tem azeite. Ele vem aqui e derrama, porque o Espírito Santo derrama sobre ele. E assim como cada um de nós, Senhor, eu preciso do teu azeite, derrama sobre mim, para que eu possa derramar sobre os outros. E o Espírito Santo age de uma forma maravilhosa. Busque o azeite, porque a chama não pode se apagar. A tua lamparina, ela precisa estar abastecida, e a tua reserva de azeite, ela precisa estar do teu lado. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. E todas foram ao encontro. E uma já estava com as lamparinas se apagando. Mas naquele casamento judaico, meus irmãos, tinha algo interessante que nós precisamos entender. É que aquela chama, ela precisava estar acesa na hora que o noivo chegasse. Mas com a lamparina apagada, você não poderia entrar.
E acontece na vinda de Jesus. Os apagados não tem como entrar. Meus irmãos, e o que eu estou falando aqui não é nada inventado, não. Está tudo escrito aqui, ó. Está tudo escrito, é a verdadeira palavra do Senhor Jesus Cristo. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-vos. Meus amados, não que elas não pudessem. Ali nós estamos falando de um casamento natural. Não que elas não pudessem. Porém, na realidade, como elas sabiam que se elas dessem o azeite iria acabar o delas, elas não iriam dar. Porque aquelas loucas, elas precisavam estar preparadas. Assim, nós também precisamos estar preparados para quando o noivo voltar. Quem está aguardando o noivo aqui? Glória a Deus. Louvado seja Deus, meu irmão. Eu louvo Jesus Cristo porque nós estamos aqui hoje depois de um dia de trabalho, depois de muito esforço, porque nós temos a certeza de alguma coisa. Nós temos a certeza que Jesus Cristo vai voltar. E se nós estamos aqui é porque nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Se você veio aqui nessa noite, é porque o Espírito Santo de Deus, ele se fez presente na tua vida. Ele disse: vai, porque algo maravilhoso vai acontecer na tua vida. Vai acontecer algo maravilhoso na sua vida, simplesmente porque você teve a atitude de se levantar e vir para a igreja. Ah, irmão Mauro, mas você está profetizando? Não, não estou profetizando não. Você sabe por quê que não estou profetizando? Porque o fato simplesmente de você acordar, você levantar e acordar, já aconteceu algo maravilhoso com você. Simplesmente são essas coisas, meus irmãos. Hoje, 6:30 da noite, eu não estava em casa ainda. Eu tinha que fazer um serviço. E aí não deu para concluir. E quando eu saí ali fora, eu olhei para a lua bem fininha lá. Eu disse: meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. Agora eu vou para casa. E aí eu peguei a minha motinha e vim para casa. São essas coisas que Jesus Cristo ele deixou para nós. Observar essas coisas. Sabe, meus amados, é tão importante. Jesus Cristo, ele me permitiu hoje ter olhado para a lua. Ai, irmão Mauro, você está só falando. Não. Se eu estou aqui é porque essa queda que eu levei, que eu ainda tenho umas marcas, eu não parti ainda. É porque Jesus Cristo ainda tem algo para fazer na minha vida ainda. E para fazer muito mais através da minha vida. Então eu louvo ao Senhor porque eu estou aqui, pregando a palavra de Deus. Meus irmãos, e quando eu sou chamado para pregar a palavra de Deus, você pensa que é fácil para mim? Não. Não é fácil para mim, não. Eu fico inquieto, porque eu não sou nem um estudante, digo assim, a fundo da palavra de Deus. Eu digo de mais fundo. Eu leio a Bíblia e eu busco no Espírito Santo, mas materialmente eu não sou de ficar pesquisando tanto. Eu fui buscar sobre aquele casamento porque eu não compreendia o porquê daquelas 10 virgens. Então eu fui ali buscar mais profundo a respeito do casamento judaico, para que eu pudesse entender. Vamos voltar aqui no versículo 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Meus amados, é interessante que aquelas que não estavam preparadas, elas foram comprar azeite para ver se conseguiam entrar naquela festa. Meus irmãos, as convidadas da noiva eram as mais íntimas, as especiais, né? Elas estavam vestidas
iguaizinhas à noiva. Elas tinham que estar na festa, porém elas não estavam preparadas. Na história de Jesus, elas não estavam preparadas. Metade não estava preparada. E esse alerta Jesus Cristo ele estava dando era para nós, meus irmãos. Para nós temos aqui um lado da igreja aqui, outro lado da igreja. Metade, metade. Quem não quer estar preparado aí? Todos querem estar preparados. Então, meus amados, nós temos que ter azeite com suficiência, sabe? Azeite tem que estar transbordando, porque o noivo virá. E nós vamos até cochilar um pouquinho, vamos, mas cuidado com o cochilo, porque o azeite ele tem que estar lá, lotado, ele não pode diminuir não, porque se você cochilar e a sua lamparina apagar e você não ter reserva, e aí o noivo vai vir. E quando o noivo vem, o que acontece? Acontece o seguinte: as que estão preparadas vão entrar e a porta vai se fechar. E aí quando a porta se fecha, nós vamos nos lembrar lá do tempo de Noé. Noé, ele passou o tempo todo construindo a arca. Porém, ele já estava sendo tratado como um louco, porque um velho de 500 anos, ele já não era mais creditado, né? Não dava mais crédito para ele. E Noé dizia, sabe, ninguém tinha visto uma arca na vida, para que servia aquilo ali? É uma coisa meio sem lógica, meus irmãos. Se nós for observar, é uma coisa sem lógica, porque a Bíblia diz que não chovia naquele tempo. Subia uma brisa da terra e regava as plantas. Então, se não chovia, para que servia uma arca? Aquele grande barco servia para quê? E Noé, ele construindo o seu barco, ele pregava e dizia que ia cair chuva sobre a terra e a terra ia ficar cheia de água. E as pessoas não davam crédito. E hoje nós estamos pregando a palavra de Deus e pregando, dizendo que Jesus está voltando, Jesus vai voltar, e as pessoas não dão crédito. Mas, meus amados, assim como no tempo de Noé, as pessoas não davam crédito e aconteceu um grande dilúvio, e só se salvou aqueles que estavam lá preparados. Vai acontecer. Eu sei quando? Não, eu não sei quando, porque Jesus Cristo ele disse que nem ele mesmo sabe. Cabe a mim saber? Não. Ele disse assim, te prepara, porque não cabe a você o dia nem a hora não. Porque se o dia e a hora tivesse marcado, meu irmão, se o dia da vida de Jesus tivesse marcado, a pessoa podia fazer o que quisesse durante a sua vida, só não podia morrer, né? Mas podia fazer o que quisesse. Aí depois, Jesus vem naquele dia lá, então eu aceito Jesus nesse dia aqui, antes, que é para no dia eu estar preparado. Mas não, Jesus Cristo ele não disse o dia e nem a hora, porque ele mesmo disse, eu não sei nem o dia nem a hora, apenas se prepare. E meus irmãos, vai chegar um dia em que a porta vai se fechar, e eu quero estar lá dentro, nas bodas, né? Assim como aquelas 5 noivas, aquelas 5 moças que estavam ataviadas, bem arrumadas, com azeite nas suas lamparinas acesas e com azeite em reserva. Eu e a amada igreja do Senhor Jesus Cristo, nós queremos estar lá para subir juntamente com Cristo e estar lá naquela grande festa, porque a Bíblia diz que vai ser uma festa grande, vai ser uma grande ceia, meus irmãos. Jesus Cristo, ele vai cear conosco. Olha que maravilhoso. Os irmãos já pararam para pensar como é estar no céu de glória. Meus irmãos, eu paro para comparar o céu e a terra. Como que é no céu, como será no céu e como é aqui na terra. O pouco que eu já vi do céu, os irmãos já viram o céu, já contemplaram? Meus irmãos, se ainda não tiverem contemplado, precisam ler Apocalipse, o livro de Apocalipse. Você vai contemplar a Nova Jerusalém, a cidade que desce do céu. Ela é muito linda. Sabe, as ruas são de ouro. Eu estava pensando, meu Deus, o homem aqui na terra, ele coloca um anel de ouro no dedo e anda se achando com um colarzinho de ouro, colar de prata. Eita, olha lá no céu, você vai pisar no ouro. Os muros, cristais reluzentes. O que eu quero com ouro aqui na terra?
meus irmãos. A Bíblia diz que a traça e a ferrugem corrói. Guarda teu tesouro no céu. Eita maravilha. Meus irmãos, só em pensar no céu já me dá vontade de ir para o céu. Oh, glórias. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Sabe por que Deus é maravilhoso? Porque ao contrário de muitos, olha para o sacrifício de Jesus e acha que ali foi um Marte, que acha que ali foi, não sei, um coitadismo, que nós temos que olhar para Jesus Cristo sendo crucificado na cruz e se entristecer. Não. Nós cristãos, nós olhamos para o sacrifício de Jesus com alegria. Com alegria. Você sabe por quê? Porque carneiro, bode, ovelha, bois não iriam pagar os nossos pecados nunca. E apenas o sacrifício de Jesus, aquele imortal, pagou os nossos pecados. O Senhor Jesus, Ele é maravilhoso. E depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Meus irmãos, olha, você receber de Deus, de Jesus, assim: eu não vos conheço. Já pensou aquele grande e terrível dia? Se quando acontece alguma coisa, não sei se já aconteceu com vocês, acontece alguma coisa que a gente não queira que aconteça, algo assim que você acha que é muito estranho na sua vida, você fica desnorteado, sem ter rumo. Eu já me senti assim: meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Sem raciocinar direito. Eu já senti assim. Agora você imagina Jesus dizendo assim: ei, eu não te conheço. E a Bíblia diz que ali vai ter um acusador lá do lado. É muito sério, meus irmãos, isso é muito sério. O inimigo das nossas almas, ele vai estar nos acusando. Jesus diz assim: eu não te conheço, vai para aquele lado de lá. A palavra dele diz que Jesus vai colocar uns à sua direita e outros à sua esquerda. Meus irmãos, é muito triste naquele momento a pessoa ser um daqueles que vai para o lado esquerdo. Ali vai ser uma dor tão grande. Eu creio que a dor já vai começar ali. O inferno já vai penetrar no seu coração naquele momento. Só em saber que você já está do lado esquerdo de Jesus Cristo, do grande juízo. Mas hoje nós temos um advogado. Meus irmãos, entendam uma coisa. Eu já falei 2 vezes. Não é para nos amedrontar. É para nos manter firme na caminhada. Para nos manter firme nessa caminhada com Cristo. Eu sempre quis falar dessa forma com os irmãos da vida de Jesus, mas eu sempre tive assim um receio, porque é muito sério falar da vida de Jesus. Não é para um simples Mauro Célio Vieira que nem eu. A vida de Jesus, ela não é uma brincadeira, não é só simplesmente uma fábula. A gente vê uma distância tão grande de mais de 2000 anos atrás, né? Da morte e da ressurreição de Cristo. E muitos dos seus discípulos na espera. De 2000 anos a gente já fica naquela expectativa pequena, mas ele vai voltar. Jesus, ele vai voltar. E se nós observarmos os sinais que ele falou aqui, que eu já li em Mateus 24. Se você observar guerras, tremores de terra, peste, praga, fome, é o começo da grande tribulação. O próprio Jesus, ele disse: não é o fim. O fim só vai ser quando toda esta palavra ela for pregada em todo o mundo. Aí sim se cumprirá toda essa palavra do Senhor Jesus Cristo. E aí no dia que essa palavra do Senhor Jesus Cristo ela se cumprir, aí depois não adianta a pessoa correr atrás de uma Bíblia, não, porque tudo que está escrito aqui já é passado. Depois da vida de Jesus, tudo que está escrito no livro da vida
já é passado. Aí já é tarde demais. Portanto, meus irmãos, que nós possamos estar atentos. Observe o versículo 13. O versículo 13 diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Né? Nós precisamos vigiar. Não sabemos o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Eu peço à amada igreja que ore por mim, para que eu possa estar vigiando, para quando Jesus Cristo vir, não me achar disperso, porque eu quero ser um daqueles que vai estar do lado direito dele. Eu quero que cada um dos irmãos estejam lá comigo, que nós possamos subir com Cristo. Vai ser uma alegria tão grande, meus irmãos, nós poder saber que é uma coisa que, às vezes, não sei se os irmãos acham tão distante, mas a Bíblia diz assim, que lá não haverá dor, lá não haverá pranto, lá não haverá mais essas coisas que a gente ouve falar, não haverá morte, todas essas coisas vão ficar para trás. Quem quer viver eternamente? Amém. Eu quero viver eternamente com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido a amada igreja que se coloque de pé. Feche seus olhos. Glória a Deus. Aleluias. Senhor Deus, Pai de infinita bondade. Oh Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo, obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito por cada um dos teus filhos, ó Deus. Pai, derrama o Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, ó Pai. Nos ensina, Deus amado, a cada dia, Senhor amado, estar atento, que nós possamos estar vigiando, Pai amado, para quando o Senhor Jesus voltar, nós dizer, eis-me aqui para fazer a Tua vontade. Eis-nos aqui, Senhor Jesus. Faz de nós a Tua casa, Espírito Santo.